A polícia usou a força para obrigar o carro oficial do prefeito a parar. A policial Mary, sem tempo para pensar muito, puxou imediatamente o prefeito para baixo para se esconder. Mas infelizmente ele foi atingido. O prefeito sabia muito bem que a morte era certa desta vez, sem a menor chance de sobrevivência. Ele tirou um celular de suas roupas e entregou a Mary. Dentro estavam todas as evidências dos crimes e do conluio entre os policiais corruptos e os contrabandistas de armas. E foi exatamente por causa dessa lista que ele atraiu esse desastre fatal. Um outro policial sentado ao lado entrou em pânico, levantou as duas mãos e abriu a porta do carro para se render. No entanto, como esses policiais corruptos poderiam deixar escapar alguém que soubesse da verdade? Esses criminosos imprudentes até temiam que o prefeito não estivesse completamente morto. Então, atiraram mais algumas vezes de propósito. Depois de terminar toda a limpeza da cena do crime, os policiais corruptos fugiram rapidamente do local. Neste momento, a chuva cada vez mais forte lavou todas as provas que deixaram para trás, como se esse massacre brutal nunca tivesse acontecido. Não se sabe quanto tempo se passou, mas Mary gradualmente acordou de seu estado de coma. Em seu torpor, ela percebeu que o próprio prefeito havia usado seu corpo para bloquear o tiro fatal para ela. Graças a isso, ela teve a sorte de continuar viva. Mary suportou a dor, tirou lentamente o celular escondido em sua camisa, fez um esforço para empurrar a porta do carro e desceu. Ela acendeu a tela do celular com as mãos trêmulas e abriu o arquivo contendo a lista dos contrabandistas e policiais corruptos. Murmurando os nomes na lista repetidamente, as últimas palavras do prefeito não paravam de ecoar em sua mente. Quando a noite caiu, a escuridão envolveu toda a floresta como uma rede gigante. Ela pensou que os policiais corruptos não voltariam, mas, para não deixar nenhum vestígio, eles, inesperadamente, retornaram à cena do crime. Vários policiais corruptos, com tarefas claramente divididas, começaram a verificar cada cadáver. Logo, um deles percebeu que o único corpo faltando era o de Mary, e imediatamente gritou para avisar os comparsas. Ouvindo os passos dos policiais corruptos se aproximando, o corpo de Mary se achatou contra o chão frio, tenso como a corda de um violão, até mesmo prendendo a respiração para que fosse o mais leve possível. Mas as coisas não saíram como planejado. Um policial corrupto se abaixou e olhou diretamente para debaixo do carro. Os olhos dos dois se encontraram em uma fração de segundo. Mary o reconheceu imediatamente como um colega da delegacia. Ela colocou o dedo indicador nos lábios, pedindo silêncio, esperando que ele lhe desse uma chance de viver. Mas esse policial já havia sido comprado pelas forças das trevas e movido pela ganância, sem restar um pingo de compaixão em seu coração. Aproveitando o momento em que os outros policiais corruptos não haviam reagido, Mary não hesitou nem por um segundo. Usou todas as suas forças para se levantar, pulou rapidamente a mureta de proteção da estrada e correu loucamente para as profundezas da floresta. Dois policiais corruptos imediatamente pegaram suas lanternas e a perseguiram de perto, atirando continuamente na direção de Mary. O som dos tiros ecoou pela floresta silenciosa. Mary escorregou e perdeu totalmente o equilíbrio, acabando por bater fortemente contra a parte de trás de uma grande rocha, escapando temporariamente da perseguição dos policiais corruptos. Esta floresta isolada estava cheia de cobras, ratos e mosquitos. Um ambiente sombrio e perigoso. Nenhum dos policiais corruptos queria se arriscar a entrar para procurá-la. Ela foi baleada, deixa-a sangrar até a morte. Dito isso, os dois desistiram da busca por Mary, e Mary agora estava gravemente ferida. Depois da queda violenta, o sangue de sua ferida não parava de jorrar. Logo ela entrou em coma novamente. Apenas na manhã seguinte, Mary foi lentamente acordada por uma cobra venenosa rastejando sobre seu braço. Ela estava com tanto medo que não ousava respirar fundo. Felizmente, a cobra não tinha a intenção de machucá-la. Ela apenas parou em seu braço por um momento e depois deslizou silenciosamente para outro lugar. Após estar totalmente desperta, Mary fez um esforço para se sentar. Rasgou seu uniforme policial e usou o pedaço de pano para enfaixar firmemente o ferimento em seu abdômen.
conseguindo suportar e conter o sangramento contínuo. Esperando que a dor diminuísse um pouco, ela pegou o celular com a lista novamente. No entanto, devido à queda na encosta da noite anterior, o telefone sofreu um forte impacto. A tela ficou completamente preta e descarregou. Não havia como abri-lo para ver as evidências dentro dele. Mary calmamente relembrou aqueles nomes, murmurando e memorizando cada um deles. Em seguida, ela se levantou aceitando toda a dor do corpo, apoiou-se em um pedaço de madeira e continuou a caminhar mancando para as profundezas da floresta. Ela sabia que apenas sobrevivendo poderia vingar o prefeito e seus colegas falecidos, levando essas forças das trevas à justiça. Em outro lugar, o grupo de policiais corruptos ainda não havia partido. Eles continuavam de prontidão no local, aguardando ordens. Pouco depois, o chefe da rede de contrabando de armas, Sonny, chegou pessoalmente ao local. O capitão dos policiais corruptos aproximou-se de forma subserviente, curvou a cabeça e sussurrou em seu ouvido, pedindo instruções sobre o que fazer com o policial corrupto ferido durante o caos. No fundo, todos sabiam muito bem que esse homem ferido conhecia segredos demais. Se corressem o risco de levá-lo a um hospital para tratamento, havia uma grande probabilidade de vazar informações. Então Sonny assumiu uma expressão extremamente gentil. Caminhou pessoalmente para consolar o subordinado sofredor e entregou-lhe seu próprio cantil de bebida para que bebesse um pouco e aliviasse a dor. O policial corrupto ferido pegou a bebida, cheio de esperança, implorando tremulamente para que Sonny e os outros o levassem ao hospital. Mas Sonny já havia tomado sua decisão desde o início. Ele não tinha a menor intenção de manter aquele homem vivo. Ele desfez o sorriso no rosto lentamente, virou-se e pediu uma arma a outro policial. Depois de liquidar seu próprio comparsa ferido, o capitão apressou-se a relatar a fuga bem-sucedida de Mary para Sonny. Ao saber que os outros dois policiais não tinham sequer confirmado com os próprios olhos que Mary estava morta, mas apenas presumiram subjetivamente que ela sangraria até a morte por ter sido baleada, Sonny ficou furioso. Sonny se forçou a se acalmar e ordenou ao capitão que mobilizasse rapidamente mais homens para limpar a cena do crime. Enquanto isso, ele próprio liderou o grupo de policiais, junto com um cão de caça, extremamente feroz, direto para a floresta profunda para onde Mary havia fugido. Neste momento, Mary estava lutando para seguir em frente na densa floresta, apoiada em um galho. A cada passo que dava, as feridas em seu abdômen e ombro enviavam dores lancinantes até o fundo de sua alma. O suor escorria pelo seu rosto. Sua força física havia chegado ao limite de resistência. Suas pernas não conseguiam mais suportar o peso do corpo, fazendo-a cair de cara na espessa camada de folhas secas. Mary não conseguiu conter a frustração e o desespero. Ela se encolheu no chão e chorou alto. Uma brisa suave soprou, afastando as folhas secas acumuladas no chão. Sob a camada de folhas, um velho cantil militar apareceu de repente diante dos olhos de Mary. Seus olhos brilharam com um raio de esperança em um instante. Mary se arrastou dolorosamente para a frente. Seus dedos agarraram firmemente o cantil, mas, infelizmente, estava vazio, sem uma única gota d'água. No fundo do cantil, havia um nome gravado, o que a fez perceber que poderia haver pessoas morando por perto. Uma força invisível surgiu de repente em seu coração. Ela cerrou os dentes, levantou-se, segurou o cantil firmemente e continuou a avançar pela floresta. Ao mesmo tempo, o grupo de Sonny continuava a caçada implacável. Eles passaram pelos densos arbustos, chegaram a uma clareira e se preparavam para continuar avançando. Neste momento, um policial corrupto parou de repente com uma expressão séria e fez um aviso em voz alta. Acontece que aquele lugar era a Península de Bataan, nas Filipinas. Durante a Segunda Guerra Mundial, este local foi palco de um período histórico cheio de dor. O exército japonês forçou os prisioneiros de guerra, soldados americanos e filipinos, a caminhar por mais de 100 quilômetros sob o sol escaldante. Ao longo do caminho, cadáveres de soldados estavam espalhados por toda parte. Essa marcha brutal tirou a vida de mais de 15 mil pessoas.
Por causa disso, esta estrada encharcada de sangue e lágrimas foi chamada pelas gerações futuras de Marcha da Morte de Bataan, um lugar que carrega o sofrimento e as almas injustiçadas de inúmeras pessoas. Mas Sonny não se importava nem um pouco com isso. Ele não tinha nenhum pingo de reverência por essa história dolorosa. Ele se inclinou para olhar de perto uma fenda em uma rocha na beira do caminho e, de repente, encontrou um pedaço de tecido rasgado de um uniforme policial, claramente deixado por Mary. Um brilho sinistro passou pelos olhos de Sonny, e ele imediatamente sinalizou para seus comparsas continuarem a perseguição na direção do pedaço de pano. Neste momento, Mary havia chegado à margem de um rio. Ela juntou as mãos para pegar a água fria da nascente e bebeu em grandes goles. A sede terrível foi aliviada instantaneamente, e a sensação de dor em seu corpo pareceu diminuir um pouco. Mary acidentalmente viu uma garotinha nativa parada silenciosamente em uma pedra não muito longe, olhando para ela com curiosidade. Mary temeu que fosse uma espiã enviada pelos policiais corruptos, e um sentimento de pânico e alta vigilância surgiu em seu coração. Mas quando ela focou a visão para olhar com cuidado, a garota havia desaparecido de repente. Mary virou a cabeça em pânico para procurar e percebeu que a garotinha estava caminhando em sua direção passo a passo. Nas mãos, a garota segurava um galho de erva verde, claramente sem nenhuma má intenção. A garota amassou habilmente as ervas nas mãos e depois as aplicou cuidadosamente na ferida no braço de Mary. O frescor da erva se espalhou imediatamente, aliviando grande parte da dor latejante. Quando Mary viu a garota olhando fixamente para o cantil militar, ela imediatamente o entregou à menina. Mary começou a perguntar à garota sobre como sair daquela floresta, mas, exatamente neste momento, a expressão da garota mudou de repente. Ela foi rápida como um raio e cobriu a boca de Mary, sinalizando para que ela não fizesse barulho. As duas olharam na direção de onde vinha o som, e um cão de caça apareceu no campo de visão delas. Ele estava rosnando ferozmente e avançando na direção das duas. Mary não teve tempo para pensar muito. Rapidamente sacou a pistola de sua cintura e puxou o gatilho decisivamente sem hesitação. Para garantir que ele não fosse mais capaz de atacar, as duas avançaram cautelosamente para verificar. No entanto, bem neste momento, um capanga de Sonny apareceu de repente por trás de uma árvore antiga. Antes que Mary pudesse reagir, o oponente ergueu a espingarda de caça em suas mãos e atirou loucamente na rocha onde ela estava escondida. Mary aproveitou o momento em que o oponente estava recarregando para revidar. No entanto, sua bala apenas raspou o braço do capanga. Enquanto a bala dele atingiu o ombro de Mary com precisão, o capanga de Sonny mostrou um sorriso presunçoso no rosto. Ele rapidamente atravessou o riacho, preparando-se para dar um golpe fatal em Mary. Neste momento crucial por um fio, Mary usou suas últimas forças para dar um tiro no capanga. A garota esperou até que o ambiente estivesse completamente seguro para se aproximar, pegar o cantil militar que havia caído no chão e, em seguida, usar todas as suas forças para puxar Mary, que estava inconsciente, de volta para casa. Pouco tempo depois, Sonny liderou os policiais corruptos até o riacho. Com um único olhar, ele viu os corpos de seu capanga e do cão de caça mortos a tiros, e imediatamente percebeu que isso era obra de Mary. Então Sonny ordenou que seus subordinados continuassem as buscas, determinado a vingar o capanga morto. Mas o capitão dos policiais corruptos sabia perfeitamente que Mary não era uma ovelha mansa esperando para ser abatida. Se eles continuassem a persegui-la, isso só os faria pagar um preço mais alto e poderia até mesmo levá-los à própria morte. Pensando nisso, ele começou a ter a ideia de recuar e arriscou dizer a Sonny. No entanto, Sonny naquele momento já estava com a razão cega pelas chamas da raiva e não dava ouvidos a nenhum conselho. O capitão dos policiais, sob a pressão de Sonny, não ousou resistir mais e só pôde engolir a seco, liderando o grupo para continuar as operações de busca. Mas, no fundo, ele já estava cheio de ansiedade e medo há muito tempo. Na mesma hora, Mary já estava deitada em uma cama na casa da garota. Em seu delírio e sonhos febris, ela viu vagamente o dono daquele cantil militar.
Era um soldado nativo durante a Segunda Guerra Mundial que estava sendo caçado loucamente pelo exército japonês. Em pânico, ele acidentalmente deixou cair o cantil no chão. E sem tempo para se abaixar e pegá-lo, apenas abaixou a cabeça e correu como um louco para as profundezas da floresta. Atrás dele estava o som de tiros e os gritos estrondosos das tropas japonesas. Uma situação extremamente perigosa. Quando Mary abriu os olhos lentamente, ela viu a família da garotinha ao redor de sua cama, ajudando-a cuidadosamente a enfaixar suas feridas e ainda lhe dando água e comida com muito carinho. O nome da garota era Navi. Ela estava sentada ao lado, olhando para Mary com preocupação. O pai disse a Navi que não precisava se preocupar com as feridas de Mary, mas a advertiu a ter cuidado. Se você salva uma cobra, não importa o quão bem cuide dela, ela ainda vai te picar. Navi entendeu o que o pai queria dizer. Ele estava com medo de que Mary fosse como aquela cobra, pagando o bem com o mal e trazendo desastres para toda a família. Mas Navi lembrava muito bem que Mary havia arriscado sua própria vida e se ferido novamente para protegê-la. Por isso, ela acreditava firmemente que Mary era uma boa pessoa. Enquanto isso, a família de Navi olhava para aquele cantil militar, com emoções complexas surgindo em seus olhos. O pai começou a contar a trágica história que havia acontecido naquela terra. Acontece que a família de Navi era de nativos da tribo Ata. Eles viviam naquela floresta de geração em geração. Durante a Segunda Guerra Mundial, este lugar já foi um esconderijo para o povo filipino. Inúmeras pessoas se esconderam lá para evitar as buscas do exército japonês. Embora no final, a maioria deles não tenha conseguido escapar das garras japonesas e acabado morrendo, o povo Ata, resiliente, sobreviveu àquele período difícil através do conhecimento das montanhas e florestas e de sua vontade de ferro. Por isso, o pai de Navi temia que a presença de Mary destruísse suas vidas pacíficas. Mas Navi estava ciente de que, se não os impedissem, a história se repetiria. Ela sabia que as ações cruéis de Sony e sua gangue não eram diferentes das do exército japonês no passado. Eles só trariam mais sofrimento. Somente ajudando Mary eles poderiam impedir tudo isso e não deixar que a tragédia acontecesse de novo. Mary ouviu silenciosamente a conversa da família de Navi. Mesmo com a barreira do idioma, ela ainda podia sentir a bondade e a preocupação deles. Ela afundou gradualmente em suas próprias memórias. Acontece que, poucos dias antes, Sônia havia ido procurá-la, usando a vida de sua família para ameaçá-la, forçando-a a se juntar à sua organização criminosa, ajudando-o a encobrir e facilitar as coisas na delegacia, agindo como um escudo para suas atividades ilegais. Para testar a lealdade de Mary, Sônia armou um teste cruel de propósito. Ele levou Mary a um armazém abandonado. Um homem com a cabeça coberta estava acorrentado ao lado. Sônia forçou Mary a matar esse homem para provar sua lealdade inabalável à organização. Olhando para o homem completamente desarmado, Mary imediatamente hesitou. A responsabilidade de uma policial como ela era proteger a justiça e não assassinar inocentes. Vendo a hesitação de Mary, Sônia sussurrou ameaças em seu ouvido. Mas Mary ainda não conseguiu fazer isso, e no final, ela manteve sua posição firme. Ela se virou e disse a Sônia que poderia cumprir seu papel temporariamente, ajudando-os a encobrir as coisas na delegacia. Mas assassinatos de pessoas inocentes como aquele, ela nunca faria. Ela não abandonaria sua fé. No entanto, depois que Mary deu as costas e se afastou, aquele homem inocente ainda assim não conseguiu salvar sua vida. Quando sua mente voltou à realidade, já era dia claro. Após uma noite de descanso e recuperação, o corpo de Mary havia melhorado consideravelmente. A mãe de Navi trouxe para Mary um conjunto de roupas limpas. Embora Mary e eles não pudessem se comunicar através de palavras, através de seus olhos, todos podiam sentir a sinceridade um do outro. Por isso, antes de partir, Mary se despediu do pai de Navi com muita solenidade. Ela pegou todo o dinheiro que carregava e colocou nas mãos dele para expressar sua gratidão por terem salvo sua vida. Mas o pai de Navi recusou firmemente aceitar. Ele disse que eles só queriam que ela se lembrasse da bondade que eles haviam demonstrado a ela.
Embora Mary não entendesse o significado exato de suas palavras, ela segurou a mão dele com gratidão. Logo em seguida, Na'vi guiou Mary caminhando em direção às profundezas da floresta. Mesmo que a jornada à frente ainda estivesse cheia de perigos, o coração de Mary agora tinha uma dose extra de esperança e coragem. No entanto, logo após a partida de Mary e Na'vi, Sonny liderou agressivamente os policiais corruptos até a casa de Na'vi. Ele invadiu violentamente a casa, imediatamente fazendo com que toda a família de Na'vi tremesse de medo. Muito rapidamente, Sonny notou as roupas velhas que Mary havia trocado no canto da casa. Ele imediatamente percebeu que esta família havia abrigado Mary. Sonny atirou e matou todos eles no local, sem piedade. Até mesmo a irmãzinha não conseguiu escapar desse desastre repentino. Toda a pequena casa foi imediatamente tomada pelo desespero e pelo forte cheiro de sangue. Mary estava completamente alheia ao que havia acontecido. Ela estava se preparando para se virar e se despedir de Na'vi, mas neste momento ela notou que a expressão de Na'vi se tornou séria e solitária. Por reflexo, Mary olhou para trás e viu que nuvens espessas de fumaça subiam das montanhas distantes. As chamas cintilavam em direção ao céu. Na'vi imediatamente ignorou tudo e correu como louca para casa. Um mau pressentimento também surgiu no coração de Mary. Ela correu atrás de Na'vi. As duas chegaram rapidamente ao local. A cena diante delas tornava ainda mais insuportável olhar diretamente. Toda a encosta da montanha havia sido completamente consumida pelo fogo violento. A cabana de madeira desabou nas chamas ardentes, restando apenas uma ruína negra. Na'vi não conseguiu mais conter suas emoções. Ela imediatamente caiu na grama murcha, cobriu o rosto e chorou em voz alta. Mary olhou para baixo e viu um charuto jogado aos seus pés. Ela imediatamente entendeu que essa tragédia de aniquilação familiar era obra das mãos do grupo de Sonny. Quando a noite caiu, ventos sombrios sopravam em rajadas pela floresta. Na'vi enterrou todos os seus entes queridos, um por um. Mary ficou ao lado, tomada por um sentimento de culpa. Ela sentiu que sua presença havia implicado uma família inteira inocente. A autorreprovação e as chamas da raiva se misturaram em seu coração. Ela imediatamente sacou a pistola que carregava e queria ir se vingar pela família de Na'vi. Mas descobriu que após os recentes tiroteios, as balas da arma já haviam acabado há muito tempo. Na'vi pareceu perceber a situação desesperadora de Mary naquele momento. Ela puxou suavemente o braço de Mary, sinalizando para que a seguisse. As duas cruzaram a densa floresta até uma caverna secreta. Na'vi segurou a mão de Mary e entrou. Mary não pôde deixar de abrir a boca em espanto. Ela olhou fixamente para as pilhas de ossos esqueléticos deteriorados espalhados pelo chão à sua frente, seu coração cheio de reverência, e ela suspirou com tristeza. Ao dar pequenos passos para frente, ela acidentalmente pegou uma velha foto amarelada. A mulher na foto sorria brilhantemente, claramente a esposa do soldado que morreu há tantos anos. No canto da foto, estava escrito de forma clara o nome do soldado. Mary de repente se lembrou daquele cantil militar, pegou-o apressadamente para comparar e, chocada, descobriu que o nome gravado no cantil combinava perfeitamente com o da foto. Então Mary, cheia de reverência, colocou o cantil ao lado dos restos mortais e pegou uma caixa de ferro enferrujada ali perto. Ao abrir a tampa da caixa, viu que estava cheia de munição reserva. Ao lado, havia também um rifle de estilo antigo, cuidadosamente enrolado em tecido de algodão, o que lhe proporcionou um suprimento de armas e munição. Mary decidiu aproveitar a vantagem do terreno para contra-atacar esses policiais corruptos e contrabandistas cruéis com as mãos sujas de sangue. Quando amanheceu e a névoa na montanha se dissipou gradualmente, Sonny estava liderando o grupo de policiais corruptos até a beira do riacho para lavar os rostos e reorganizar a equipe. O capitão da polícia, cheio de preocupação, abaixou a voz e perguntou: "Se procurarmos por muito tempo e ainda não encontrarmos Mary, como vamos lidar com o desfecho depois?" O olhar de Sonny era frio, sua atitude extremamente firme, declarando sem rodeios que, não importa quanto tempo levasse, eles tinham que encontrar Mary.
porque este assunto envolvia as vidas e as fortunas de todos os presentes. Logo em seguida, Sonny contou a história de como seu pai exterminou ratos no passado, para cortar o problema pela raiz. Eles não hesitaram em incendiar uma vila inteira. O significado oculto em suas palavras era claro demais. Se eles não conseguissem capturar Mary, ele não hesitaria nem um pouco em destruir toda a floresta para cortar o mal pela raiz e eliminar problemas futuros de vez. Mas antes que o grupo de Sonny pudesse elaborar o plano de busca, o Riacho Pacífico de repente ecoou com o som de um tiro. O policial corrupto que estava na água rasa imediatamente teve a cabeça explodida por um tiro. A multidão em pânico olhou para todos os lados, mas não conseguiu determinar a direção de onde a bala veio. Instantaneamente eles caíram em pânico absoluto sem saber o motivo. Um policial corrupto, que estava secando roupas, percebeu o perigo. Em pânico, ele tentou esticar a mão para pegar sua arma, mas a bala disparada da escuridão arrancou seu dedo. Logo em seguida, o segundo tiro soou, e o policial caiu morto no local. Acontece que Mary já havia ocupado a rocha em uma posição mais alta, garantindo vantagem absoluta de terreno. Vendo que só restavam no campo Sonny e o capitão da polícia correndo por suas vidas, o fogo do ódio ferveu no coração de Mary. Ela absolutamente não os deixaria escapar facilmente. O problema é que a velocidade dos dois era muito rápida, e logo saíram do alcance efetivo de seu rifle. Vendo isso, Mary não se atreveu a perder tempo. Colocou a arma no ombro e começou a persegui-los de perto. Os dois se esconderam em pânico atrás de uma pedra. Para descobrir a posição do atirador, Sonny impiedosamente ordenou ao capitão que colocasse a cabeça para fora como isca. Com os olhos e as mãos rápidas, Mary aproveitou o momento exato em que o oponente mostrou a cabeça e disparou um tiro que o matou instantaneamente no local. Mas, justamente por causa disso, ela revelou completamente sua própria posição. Logo depois, Sonny se levantou imediatamente e correu para flanqueá-la pela encosta do outro lado da montanha. Ao virar a cabeça, ele ficou cara a cara com Mary, que apontava o rifle diretamente para ele. Embora estivesse em um beco sem saída, Sonny não tinha o menor pingo de medo. Pelo contrário, lançou provocações cheias de arrogância. Enquanto falava, Sonny sacou uma adaga, calculando a distância atual entre os dois. Se Mary não conseguisse matá-lo com um único golpe, no momento em que ela fosse recarregar a arma, Sonny poderia aproveitar a oportunidade para se aproximar e contra-atacar, aproveitando o momento de hesitação de Mary. Sonny atacou repentinamente, de forma proativa. Mary, por instinto, puxou o gatilho, mas infelizmente só atingiu o braço de Sonny. O oponente ignorou tudo e partiu para cima dela. Bateu no rifle da mão de Mary com a mão e esfaqueou a adaga com força em seu abdômen. Mas a dor do ferimento no braço era insuportável. Sonny recuou alguns passos temporariamente, planejando fazer um curativo simples na ferida. Mary imediatamente aproveitou a oportunidade para se levantar e tentar pegar o rifle caído ao lado. Sonny viu isso e rapidamente correu para impedi-la. Mary usou suas últimas forças e finalmente conseguiu derrubá-lo no chão. A diferença de força entre os dois já era grande demais, e somado ao fato de que Mary estava gravemente ferida, em um piscar de olhos, ela foi esmagada contra o chão por Sonny. Em seguida, ele aproveitou a posição para estrangular o pescoço de Mary. Uma intensa sensação de sufocamento imediatamente a dominou. Mary, que já estava exausta, rapidamente perdeu a força para resistir, e sua consciência começou a ficar nebulosa. No momento de crise, Navi de repente circulou silenciosamente por trás de Sonny. Ela reuniu toda a coragem de sua vida, agarrou a adaga e a enfiou com força no pescoço dele. A força na mão de Sonny afrouxou gradualmente. Mary finalmente se libertou da sufocação e abriu a boca ofegando pesadamente por ar. Navi olhou para o corpo caído de Sonny, cheia de um medo incontrolável que a fez tremer e se sentar no chão. Para evitar um novo ataque de Sonny, Mary forçou-se a se levantar. Pegou o rifle e mirou com precisão. Depois de confirmar que Sonny estava completamente morto, ela deu passos rápidos e abraçou Navi com força. Neste momento, o mundo escureceu mais uma vez.
Nuvens negras cobriram as montanhas e florestas, sinalizando claramente que uma grande tempestade estava prestes a cair. Depois disso, sob a orientação constante de Na'vi, Mary finalmente saiu daquela floresta cheia de morte. Ela caminhou passo a passo pela larga e deserta estrada asfaltada. Originalmente, ela queria levar Na'vi com ela, mas, quando olhou para trás, a figura de Na'vi havia desaparecido não se sabe quando, como se ela nunca tivesse existido neste mundo. Naquele momento, choveu a cântaros. A chuva gelada lavou a estrada. Mary não parou de caminhar, com sua boca murmurando os nomes na lista, caminhando passo a passo em direção à cidade. Aqui, o filme termina. O valor de um filme está em sua reputação, enquanto o valor de uma crítica de filme está nos sentimentos. A história de hoje termina aqui. Obrigado por assistir ao filme.